Boa noite, paz seja convosco, amém? Quem aceita a paz que vem de Deus, diga amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios. Eu queria compartilhar com vocês uma riqueza muito grande. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E o Senhor falará conosco. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Versículo 15: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Que maravilha! E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Meu muito obrigado, podemos assentar. Que maravilha! Como de Deus, na presença de Deus. Nós somos de Deus e estamos na presença dEle. Não existe lugar melhor para se estar senão na presença. Quando o Senhor nos agraciou com a oportunidade de trazer esta palavra, eu estudando, meditando ali na minha casa, e o meu coração se encheu de gozo, quando que por um momento, eu entendi o que Paulo estava querendo dizer. Porque a igreja do Senhor, ela também é um exército. E Paulo, conhecedor que era, Paulo, ele, em seu pensamento, ele vislumbra o maior exército da face da terra. Paulo vislumbra a maior potência mundial na época, que era Roma, que era o exército romano. E Paulo, eu até acredito que com lágrimas nos olhos, Paulo, ele começa a imaginar, e então ele começa a dar forma, movido pelo Espírito, esses versículos, os quais nós discorreremos sobre eles agora. Paulo aqui, ele está falando, descrevendo sobre a glória do exército romano. Ele está falando de uma marcha triunfal, uma marcha de triunfo do exército romano. Paulo aqui está falando de um desfile que acontecia quando um general
vencia uma grande batalha, quando era uma grande conquista, então havia-se esse costume. Roma se mobilizava e se preparava nas ruas para receber aquele general com seu exército, para então saudá-lo, para honrá-lo. Era um cortejo triunfal, era uma marcha, um desfile triunfal. Aquele general, ele colocava uma toga roxa com ouro, havia ouro nas suas vestes, uma coroa de louros, uma carruagem puxada por 4 cavalos, e ali ele desfilava, desarmado, mas desfilava para que todos o vissem. E juntamente faziam parte desse desfile pessoas ilustres em Roma, e vinha o seu exército, depois vinham os prisioneiros, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e vinha também os despojos, que eu vou falar sobre isso também. Então havia um grande desfile, a cidade se mobilizava pelas ruas, de um lado e do outro, as pessoas, uma grande multidão, e essa marcha triunfal, esse cortejo triunfal, muitas das vezes ele durava de 2 a 3 dias. Você pode repetir isso comigo? Diga, de 2 a 3 dias. Imagina isso. E as pessoas ali, participando, vendo. Era um ato cívico, era algo realmente interessante, irmãos. E a primeira lição que eu aprendo aqui, a primeira lição: as pessoas não davam desculpas para não irem, as pessoas não faltavam, as pessoas compareciam e ficavam ali 2 dias vendo aqueles desfiles. E a primeira lição que eu pego aqui, com o que Paulo quer nos ensinar, é a perseverança que tem faltado na vida de muitos cristãos. Às vezes um culto como esse, de 1 hora e pouco, as pessoas ficam, mas vai demorar, você está entendendo? Pessoas para ver uma marcha, 2 dias eles ficavam ali, não tinha desculpa, não tinha murmuração, não tinha reclamação, eles participavam. A igreja dos dias atuais é uma dificuldade para os irmãos se envolverem com as atividades da igreja. Já não participam de evangelismo, vigílias, reuniões de oração. É uma dificuldade para que as pessoas participem desses trabalhos. E a primeira lição que eu vejo aqui é uma lição interessante, porque serve para mim e para você, irmão, de inspiração para a gente ficar firme, para a gente perseverar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você deve perseverar. A palavra perseverar, do grego upomeno, que significa permanecer. Permaneça. Também significa tolerar. Tem muita coisa que a gente tem que tolerar. É assim. No reino é assim. Então a palavra perseverar, do grego, significa 3 coisas. Primeiro, permanecer. Segundo, tolerar. E terceiro, ficar firme. Seja firme. Não seja inconstante. Eu me lembro de um dia em que, o ano passado, houve uma tempestade aí na cidade, no período das chuvas, em que um grande vento saiu arrancando o telhado, árvores. Foi um estrago na cidade. E nós saímos, eu saí pelas ruas da cidade orando,
né, para ver de perto esses estragos, essas coisas, como legislador. E também não perdi a oportunidade de estar orando. E fomos em vários bairros, São Geraldo, em vários bairros, principalmente os periféricos. Por último, fomos no bairro Aparecida, e quando estávamos subindo, a gente tem aquela bifurcação, né? Avenida Brasil, Otávio Carneiro. Quando nós chegamos ali, o Senhor nos orientou a subir a Otávio Carneiro, e eu virei para minha esposa e disse para ela: vai devagar, porque o Senhor quer nos mostrar algo. Quando nós chegamos próximo à policlínica, havia caído uma árvore grande, grossa, né? E o corpo de bombeiros já estava lá com motosserra e tudo, cortando a árvore, né, para dar acesso para as pessoas passarem. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar com isso? E o Senhor falou comigo: olha para as raízes daquela árvore. E eu olhei para aquela árvore grossa, forte, ela tinha raízes pequenas. E o Senhor falou comigo assim: assim são muitas pessoas na minha casa, na minha obra, no meu reino. Eles não têm raízes profundas. E quando o vento vem, os tira da posição, os tira da presença, os derruba, os leva. Precisamos ter raízes profundas. Nossas raízes, elas precisam se ramificar e precisam se aprofundar. Eu não sei se você sabe, mas debaixo do lugar onde você está, aí, né, a muitos metros debaixo da terra tem água. Olha como Deus é tremendo, né? Conhecido como lençóis freáticos. E a raiz, ela busca nutrientes, debaixo da terra, ali, nos lençóis freáticos. Então, uma árvore que tem raiz pequena, ela não consegue sugar os nutrientes necessários. E a água, ela simboliza tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu, mas o crente que tem raiz curta, pequena, ele não consegue se aprofundar na palavra, nas coisas de Deus e nem no Espírito Santo. Aleluia. Diga comigo: eu vou aprofundar minhas raízes. Porque os ventos vêm e vão, mas quem tem raiz pequena, o vento leva, o vento derruba. Vento na Bíblia simboliza prova, luta, dificuldade, adversidade. E isso Deus permite que venha até nós ou contra nós para nos fazer crescer e não nos destruir, não nos derrubar, mas é para nos fazer crescer. Nós estamos precisando ter esse entendimento de que as nossas raízes, elas têm que se aprofundar. Glória a Deus. Amém. Então, olha, o primeiro ponto que eu vejo aqui são pessoas que estavam ali, perseverantes. Eles não iam para casa enquanto não terminasse o desfile. Diferentemente de nós, diferentemente da igreja. É por isso que Paulo fala aqui no texto, né? Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não basta falar de Deus, tem que estar na presença. Não basta falar do poder de Deus, mas tem que estar cheio do poder de Deus. Não basta falar da glória, mas tem que estar mergulhado na glória. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor se quiser. Oh, que maravilha. Veja bem, então aquela marcha, ela começava na frente, vinham as pessoas ilustres de Roma, o general, na sua carruagem, pomposo, mais denominado em latim
na Roma antiga, vir triunfalis, que significa homem de triunfo. Ele vinha vir triunfalis, homem de triunfo. Ele vinha todo pomposo, triunfou. E as pessoas, quando ele passava, quando os ilustres passavam, quando o exército passava, as pessoas atiravam flores, jogavam flores. Mas depois que o exército passava, os soldados passavam, era a hora do desfile dos prisioneiros de guerra, aqueles que sobreviveram na batalha, e que são, entre aspas, o inimigo. Então agora era a hora deles desfilarem, envergonhados, de cabeça baixa, e as pessoas gritando, e fazendo assim, que é o sinal, olha, matem eles. E depois que eles passavam, vinham os despojos, né? Então essa era a marcha triunfal. O que eu entendo, o que eu aprendo aqui quando eles lançavam flores? Quer dizer, glória, honra, reconhecimento. E a vaia? E isso aqui? Aleluia. Eu fico imaginando Paulo escrevendo. Sabe por quê? Porque é algo tremendo, irmãos. Glória a Jesus. Eu fico vendo essa riqueza na Bíblia. Eu fico vendo Paulo tentando nos ensinar, nos mostrar algo. Quando ele escreve aos Colossenses que Cristo Jesus nos assentou com Ele, juntamente com Ele, em um trono nas regiões celestiais, aonde Ele fez desfilar envergonhados, humilhados, os principados e as potestades. Ei, você está sentado com Ele como igreja nas regiões celestiais, onde Ele fez desfilar envergonhado e humilhado os principados e potestades. Eu não sei quem tem se levantado contra você, mas a palavra de Deus é clara, Ele os fez desfilar. Aleluia. Uma outra lição que eu pego aqui nesse texto é que naquele dia as pessoas em Roma acendiam incensos, mas era tanto incenso, tanta oferenda que eles faziam aos seus deuses. Para você ter uma noção, as pessoas sentiam o cheiro do incenso como daqui, lá no Paco Paco, lá na Barra. Para você entender o cheiro. E quando Paulo fala, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque quando os soldados estavam marchando para vir, lá nessa distância, e eles sentiam esse cheiro, eles sentiam o cheiro do triunfo, da vitória. Mas interessante que o mesmo cheiro, quando os prisioneiros sentiam, eles entendiam que era um cheiro de morte, porque eles sabiam que eles iriam morrer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. O mesmo cheiro, porém para uns é vida, para outros é morte, para uns é triunfo, para outros é derrota, para uns é glória, para outros é humilhação, desprezo, escárnio. Ah, meu Deus, você não está aqui, você está? Porque se você estiver, você já era para estar vibrando. Aleluia. 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 Então aqueles homens, eles sentiam o cheiro, eles sabiam que eles estavam marchando para a morte. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é você na marcha? Quem é você nesse desfile? Você está indo para a honra ou você está indo para a morte? Quando eu olhei aquela árvore cortada em pedaços com a motosserra,
o Senhor falou comigo: essa árvore de raiz pequena, ela não serve para outra coisa agora, a não ser para ser lançada no fogo. E você entendeu o que eu estou falando? Aprofunde suas raízes, seja firme, permaneça. E o perfume que você sente, o que você está entendendo? É triunfo ou é morte? Aleluia. Uma outra lição, olha o que Paulo diz no versículo 14: e graças a Deus que sempre Ele nos faz triunfar em Cristo. Se você está com Cristo, você sempre vai triunfar. Se não tiver, não tem garantia. A garantia do sucesso é Cristo. Vira para o teu vizinho e diga: a garantia do sucesso é Cristo. Não é de vez em quando, diga para ele: não é de vez em quando, não é às vezes, sempre, 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 sempre. Cristo Jesus, aleluia. Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Sempre, sempre. Ei, um dia eu estava orando em casa, Tadeu, obreiro João, filho. Eu estava orando e Deus falou comigo assim: você sabe qual é a diferença entre vitória e triunfo? Eu disse: Senhor, para mim é a mesma coisa. Deus disse: não, meu filho, eu vou te ensinar. Vitória é quando você vence uma batalha, mas o inimigo continua. Triunfo é quando você derrota o inimigo, elimina ele, e tudo que era dele passa a ser seu. Ou seja, toda a riqueza que ele tinha se torna seu, os despojos. Você não entendeu? Os homens desfilando humilhados, e depois que eles passavam, vinham os despojos: ouro, prata, peças preciosas. Ei, a igreja precisa atentar para isso. A igreja precisa voltar a evangelizar. A igreja precisa voltar a orar e curar os enfermos. A igreja precisa voltar e expulsar os demônios, libertar as famílias, as pessoas. Porque não existe despojo mais valioso do que as almas. É chegado o momento de saquearmos o inferno e povoarmos os céus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. O próprio Senhor Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o Senhor, Ele nos chama a atenção. Aqueles homens, eles desfilavam envergonhados, depois vinham os despojos. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não tem somente vitória para você, Deus tem triunfo. Levanta a tua mão direita onde você está. Deus está mandando dizer isto para ti. Deus te reservou para o triunfo, mas o teu triunfo depende de Cristo. Glorifique-o, exalte-o, bendiga-o. Aleluia. Triunfo, olha que delícia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfo é garantido. É garantido. Ontem eu conversava com um jovem, o jovem falando comigo de dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu falei com ele: isso para mim não importa. Eu não me preocupo. Sabe por quê? Se eu não tiver, Ele vai cuidar de mim. E se eu tiver, Ele continua cuidando de mim. Eu tendo ou não tendo, é Ele quem cuida de mim.
não vai faltar na minha mesa, não vai faltar no meu celeiro, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida de vós. Davi disse: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi. O que é nunca? Nunca não quer dizer de vez em quando, uma vez ou outra, não. Ele diz: mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A minha alma anseia, a minha alma tem sede, ela anseia pelo Deus vivo. Para mim terminar, já vou terminar. Já vou terminar, já. Também, né? Já é o terceiro culto hoje já que eu prego, né? Ajuda aí, né? Cuida do veinho, tá bom? Cuida do veinho. E daqui o veinho ainda vai sair para resolver uma situação que ligaram aí para mim. Eu falei: olha, agora eu vou pregar. Eu sinto muito. Primeiro eu vou pregar, depois, tá entendendo? Para mim terminar. Aleluia. Eu amo Jesus. Esses dias eu estava assistindo uma mensagem do Dr. Billy Graham, que a gente chama no Brasil, né, Billy Graham. E ele estava contando um testemunho, algo interessante aconteceu. Ele estava indo para uma conferência, e ele estava no avião, e dentro do avião havia um homem inconveniente. O homem estava bêbado, e esse homem estava causando desordem. Ele ficava andando no corredor do avião, importunando as pessoas, incomodando. As aeromoças passavam, ele dava tapa nas nádegas delas, beliscava, e estava insuportável, com todo respeito, viu, gente? Bêbado realmente, não é verdade? E aquele homem, ele já estava passando dos limites, até que então um homem que estava assentado perto da poltrona dele, esse homem estava sentado ao lado do Dr. Billy Graham, que estava perto desse moço inconveniente. E ele então virou para aquele moço, o rapaz que estava do lado de Billy Graham, virou para aquele moço e disse assim: escute aqui, rapaz, dá para o senhor parar, por favor, de incomodar as pessoas? Dá para o senhor parar com essa atitude? E aquele homem que falou aquilo era nada mais, nada menos do que o ministro da Justiça nos Estados Unidos. Olha só, o ministro da Justiça. Ele vira e fala: rapaz, dá para você parar? Sabe diante de quem você está, rapaz? E aquele homem parou, olhou e falou: você está diante do Dr. Billy Graham. Você não percebeu? E aquele homem bateu a mão e falou assim: desculpa, Dr. Billy Graham, eu já ouvi suas mensagens me ajudaram muito, eu prometo que eu vou ficar quietinho aqui. E aquele homem se assentou, e o resto da viagem foi uma benção. Billy Graham não pronunciou uma palavra, ele não falou nada, mas eu imagino que em espírito ele orou, falou: Senhor, soluciona a situação.
Mas talvez você não está entendendo, mas eu vou voltar. Olha o que Paulo disse. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o bom perfume de Cristo. Você não precisa falar, você emana esse perfume emana de você, emana a glória, a presença, o poder de Deus, ele flui através de você. Você achou que aquele homem gritaria: oh, rapaz, você está diante do ministro da justiça? Não, havia alguém maior do que ele espiritualmente dizendo: ei, aquele que com verdade, como nós lemos aqui, com sinceridade, pregamos com Deus e na presença de Deus. É o que Paulo está dizendo. Que maravilha, irmãos. Não existe cargo no mundo, não existe posição nenhuma no mundo mais relevante, mais importante do que aquele que leva a palavra de Deus. Pode ser presidente, pode ser ministro, pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser até um vereador. Não é mais importante do que aquele que prega o evangelho. Não é mais importante do que aquele que carrega o bom perfume de Cristo, do que aquele que carrega o bom perfume. Esse bom perfume dá para sentir de longe. Quando você chega no lugar, você inunda o ambiente. Danilo se prepara. Assim como Paulo falou de um general humano, terreno, para exemplificar um general que sempre triunfa, nós vamos cantar que o nosso general é Cristo. Nós vamos cantar que o nosso general é Cristo. Nós vamos adorar nessa noite. A igreja precisa lembrar dessas canções. A igreja precisa cantar essas canções. Antes que o Danilo cante, você é o bom perfume de Cristo. Glória a Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você. E na sequência o Danilo vai estar cantando. Aleluia. Aleluias. Coloque a mão à altura do seu coração e deixe o Espírito de Deus te abençoar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Rafael Davi, ilustre companheiro de trabalho, advogado. Quero agradecer a sua participação na nossa live. Quero também agradecer e glorificar a Deus pela Jovenília Cristina, que está nos assistindo lá em Jaciara, no Mato Grosso. Está assistindo a nossa live lá no Mato Grosso. A família Mota, nosso irmão Ronaldo Mota, né? Está lá em Uberlândia nos assistindo também. Deus abençoe você. Coloque a mão à altura do seu coração. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desta pessoa, meu Deus, preciosa, que está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a sua unção sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Pai, lhes dê uma semana vitoriosa, uma semana triunfal em Cristo Jesus. Assim eu oro, Deus, e te agradeço. E agora nós vamos marchar, porque o nosso general é Cristo. Ele é que tem toda a honraria, ele é que tem a primazia. Nós vamos marchar, nós vamos adorar, nós vamos cantar. Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te faça triunfar, diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. A igreja diga: está concluído o nosso culto. Um abraço para o meu irmão Reginaldo também, Reginaldo Mota, assistindo a gente lá em Uberlândia.
Deus abençoe vocês. Paz seja convosco, em nome de Jesus.